Olá, eu sou o professor Alfredo e essa é a nossa aula sobre a Guerra Fria. A propaganda ideológica foi uma das principais armas utilizadas na Guerra Fria. As disputas entre Estados Unidos e União Soviética tornaram-se temas de filmes, livros, histórias em quadrinhos, como por exemplo a história do Capitão América. O Capitão América é um herói de histórias em quadrinhos criado em 1941. O personagem é um patriota defensor da liberdade, cujo uniforme são as cores da bandeira dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Capitão América lutava contra os alemães e japoneses. Mas no contexto da Guerra Fria, ele vai enfrentar os vilões, que passam a ser agora os soviéticos. É o caso de Electro, que é representado como um monstro verde que veste um uniforme com um machado e uma foice estampados no peito. Bom, um outro ponto também da propaganda ideológica utilizada durante a Guerra Fria, a gente pode falar o cinema. O filme Rocky, o Lutador, também foi um dos pontos abordados pela propaganda ideológica. Rocky, um lutador de boxe americano, enfrenta um soviético muito mais forte que ele, muito mais alto, e ele derrota esse soviético depois de uma luta em que ele apanha por quase todos os rounds. Se você observar na cena, na imagem que aparece, ao fundo está Lenin, o líder da Revolução Russa, que transformou a antiga Rússia na União Soviética, e o símbolo do comunismo, a foice e o martelo. Notem que um dos momentos mais altos, um dos pontos mais altos do filme, em que o lutador americano, o boxeador americano, ele derruba o soviético, ao fundo aparecem os símbolos do comunismo. Bom, essa daí é uma introdução da nossa aula, mas nós vamos agora falar então do que foi de fato a Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve início um período de grandes tensões, principalmente relacionado às duas potências, Estados Unidos e União Soviética. Essas tensões geraram a corrida científica, tecnológica entre os rivais. Um dos resultados foi o desenvolvimento da internet. Entre outros resultados que poderiam ter sido utilizados antes em favor da humanidade, mas era para fins militares. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi marcado por transformações. Por mais de 40 anos, Estados Unidos e a União Soviética se enfrentaram na economia, na ciência, na tecnologia, na ideologia, na espionagem e até mesmo nos Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos lideravam o bloco dos países capitalistas, enquanto a União Soviética liderava boa parte do bloco dos países socialistas. Esse período ficou conhecido pela expressão Guerra Fria. As superpotências nunca de fato aconteceu. Apenas as regiões que eram por eles dominadas ou sofriam a influência dos seus sistemas. Antes da rendição da Alemanha, em fevereiro de 1945, os governantes aliados decidiram, nas conferências de Yalta e de Potsdam, como o mundo ficaria após a Guerra Mundial. Em julho de 1945, foi realizado um encontro entre líderes da Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Nesse encontro, ficou decidido que o território alemão seria dividido em zonas de ocupação, divididos em área francesa, britânica, americana e soviética. Em 1946, o inglês Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, ele vai se referir à região
que era controlada pela União Soviética, como a chamada Cortina de Ferro. Havia nascido esse termo. Stalin, por sua vez, que era o líder soviético, defendia que o capitalismo era uma ameaça para a paz mundial. Era o início das rivalidades e acusações entre as nações. Nesse período de tensão, os territórios que eram disputados por União Soviética e Estados Unidos, alguns territórios se envolveram em conflitos armados, conflitos esses que eram financiados ou pelo capitalismo americano ou pelo socialismo soviético. E a Europa? A Europa foi o palco da Segunda Guerra Mundial e era também cenário de disputa entre União Soviética e Estados Unidos. Entre 1948 e 1951, países da Europa Ocidental, como Inglaterra e França, recebiam ajuda dos Estados Unidos para a reconstrução de suas economias abaladas pela guerra. Conhecida como Plano Marshall, a ajuda visava tornar esses países uma espécie de modelo de reconstrução capitalista. Além desses países, haviam também Itália e a Alemanha. Na Europa Oriental vigorou o socialismo soviético. Para controlar a região, o governo da União Soviética contribuiu para a instalação de governos dirigidos por partidos comunistas. Esse processo atingiu Polônia, Alemanha Oriental, Hungria, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia e Albânia. Durante a Guerra Fria, também foram construídas as alianças militares, conhecidas como a OTAN e o Pacto de Varsóvia. O Muro de Berlim. O Muro de Berlim é o símbolo concreto da divisão ideológica do mundo. Durante a Conferência de Potsdam, na Alemanha, a mesma foi dividida em 4 zonas de ocupação. E essas áreas foram divididas em República Federal Alemã, a Alemanha Ocidental, sob a influência dos Estados Unidos, e a República Democrática Alemã, sob a influência da União Soviética. A cidade de Berlim foi dividida em 2 partes. A parte ocidental ficou sob o controle da República Federal Alemã, enquanto a parte oriental permaneceu sob o controle da República Democrática Alemã. Após a Segunda Guerra, Berlim foi reconstruída com o apoio econômico dos Estados Unidos. A cidade prosperava e atraía moradores da parte oriental, onde a reconstrução era lenta. Para impedir a migração em massa, o governo da Alemanha Oriental ergueu uma cerca com arame farpado. A partir de 1962, a cerca foi transformada num muro. A divisão da Alemanha e de Berlim durou até 1990. Um dos momentos mais tensos e interessantes da Guerra Fria é a chamada Revolução Cubana. Na América Latina ocorreu o caso da tensão extrema durante a Guerra Fria. Na América Latina, tivemos vários casos de golpes militares financiados pelo governo americano. Mas o caso mais emblemático é o caso de Cuba, que se posicionou contra o governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram os principais compradores do açúcar cubano e exerciam forte influência sobre o país. Essa influência se manifestou até mesmo na Constituição cubana com a emenda Platt. Essa emenda concedia ao governo dos Estados Unidos o direito de intervir em Cuba com seus interesses. Além disso, em 1903, negociaram a instalação de uma base naval militar de Guantánamo em território cubano. De 1934 a 1958, o político cubano Fulgêncio Batista foi o homem forte de Cuba, mantendo-se leal aos interesses dos Estados Unidos. No exercício do poder em Cuba, Fulgêncio Batista acumulou fortunas por meios ilegais. Em 1956,
Os guerrilheiros cubanos comandados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara levantaram-se contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Com a tomada de poder, os revolucionários caminharam rumo ao socialismo. Surgiu então uma série de conflitos entre o governo de Fidel e dos Estados Unidos. Empresas americanas tiveram suas propriedades estatizadas pelo governo de Cuba. Muitos cubanos que discordavam do governo de Fidel foram perseguidos e emigraram para os Estados Unidos. Entre os momentos de maior tensão no conflito entre Estados Unidos e Cuba, podemos citar a invasão da Baía dos Porcos, o bloqueio a Cuba e a crise dos mísseis. Essa crise dos mísseis é um ponto tenso porque, de acordo com a história, foi o momento em que estivemos mais próximos de uma terceira guerra mundial. A aproximação dos cubanos com os soviéticos levou à decisão de instalar em Cuba mísseis nucleares soviéticos com capacidade para atingir os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, reagiu. Kennedy ordenou à Marinha americana que bloqueasse a ilha de Cuba, impedindo a chegada dos navios soviéticos. O episódio ficou conhecido como a Crise dos Mísseis, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Diante do risco de um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética, os líderes desses países fizeram um acordo para a retirada dos mísseis soviéticos de Cuba. Bom, galera, a Guerra Fria ela aconteceu entre 1947, oficialmente, e 1991. Ela marca a polarização do mundo em dois blocos, um liderado pelos americanos e outro pelos soviéticos. Nunca houve um conflito direto entre essas duas nações, mas ela desencadeou uma série de pequenos conflitos em outras regiões da Ásia, da África, e também podemos citar os golpes militares na América Latina. A Guerra Fria ela foi um marco histórico da divisão do mundo em dois polos, uma divisão política, social, econômica e ideológica. Considera-se que a Guerra Fria iniciou por meio do discurso realizado pelo presidente dos Estados, Harry Truman. E consideramos também que o fim da Guerra Fria está associado à dissolução da União Soviética.